Ah. Eu tava andando pela rua numa tarde de calor, comprando um refrigerante pensando no futebol, quando vi uma senhora me olhando do portão. Até aí tudo normal, nem liguei pra situação, mas depois de 2 quadras eu vi outra igualzinha. Mesma bolsa, mesmo óculos, mesma cara de vizinha, mesmo jeito de sorrir, mesma forma de falar. Foi aí que eu comecei um pouco a desconfiar. Falei, não tô viajando, isso é coisa da cabeça, mas a dúvida ficou igual ferrugem que não cessa. Então comece a observar cada praça da cidade. Encontrei um negócio que acabou minha sanidade, porque toda velha sabe coisa que ninguém contou. Sabe quem comprou um carro, quem casou e quem brigou, quem mudou de endereço, quem vendeu televisão, quem perdeu a carteira dentro da lotação. Eu tentei ignorar, seguir minha rotina normal, mas elas apareciam de um jeito surreal. No mercado, na farmácia, na igreja e no busão. Era quase como se existisse coordenação. Velhas não são reais, eu começo a perceber. Tem alguma coisa errada que ninguém quer me dizer. Quanto mais eu investigo, mais difícil de explicar, porque sempre tem uma delas em qualquer lugar. Velhas não são reais, podem rir da conclusão, mas eu juro que encontrei um padrão na situação. Porque não é coincidência, foi ficando tão demais que eu comecei a suspeitar que velhas não são reais. Passei noites acordado fazendo observação, com mapas e com fotos espalhados pelo chão, marcando cada avistamento com caneta e marcador, parecendo um detetive ou um completo amador. Aí eu vi fotografias da década passada e uma senhora aparecia em cada tomada. Nos anos 90 ela já tinha o mesmo olhar, nos anos 80 ela parecia não mudar. Eu fui mais fundo na pesquisa e fiquei impressionado, porque quanto mais eu via, mais ficava perturbado. Em retratos antigos de festa e formatura, sempre tinha alguma velha parada na moldura. Eu falei, isso é impossível, isso não pode existir, mas a dúvida cresceu e não me deixou dormir. Cada peça do quebra-cabeça parecia se encaixar, mesmo que o quebra-cabeça nem devesse encaixar. Velhas não são reais, eu começo a perceber. Tem alguma coisa errada que ninguém quer me dizer. Quanto mais eu investigo, mais difícil de explicar, porque sempre tem uma delas em qualquer lugar. Eu decidi fazer um teste pra provar minha teoria. Peguei um ônibus aleatório e viajei sem companhia. Disse longe da cidade, numa estrada sem sinal, e tinha uma senhora num banquinho de metal. Ela olhou bem nos meus olhos e sorriu sem hesitar, como se já me esperasse antes mesmo de eu chegar. Meu coração disparou, eu congelei na posição, porque ela disse meu nome sem nenhuma explicação. Nessa hora alguma coisa começou a quebrar. Eu parei de procurar provas e comecei a imaginar, e talvez exista uma rede invisível pelo chão, conectando cada velha numa unicamente ação. Talvez todas sejam peças de uma grande inteligência, observando cada passo desde a nossa existência. Talvez os bancos da praça sejam pontos de transmissão, você seja uma forma secreta de comunicação. Eu sei que parece seco, mas escuta até o fim, porque as coisas pioraram quando vieram atrás de mim. Comecei a ver padrões onde não devia encontrar, nas nuvens, nos azulejos, nas placas de lugar. Os programas da TV pareciam dar sinais, os jornais escondiam códigos cada vez mais. As receitas de bolo tinham mensagens entre linhas, e os bordados revelavam coordenadas escondidinhas. Velhas não são reais, agora eu tenho certeza. A verdade tá escondida por trás da natureza. Todo mundo acha graça quando eu começo a falar, mas isso é exatamente o que elas querem escutar. Velhas não são reais, não importa o que dirão, porque eu vi evidências demais pra mudar de opinião. E se você tá duvidando, continue a observar. Daqui a pouco uma delas vai aparecer por lá. Eu troquei de endereço, apaguei minha localização, desativei minhas contas, sumi da circulação. Mas no primeiro dia, na minha nova moradia, tinha uma senhora varrendo a calçada da esquina. No segundo tinha outra observando da janela. No terceiro tinha mais 3 conversando perto dela. No quarto dia eu percebi uma verdade sem igual. Talvez a cidade inteira seja uma velha colossal. Talvez as ruas sejam rugas, os bairros sejam expressão. Talvez os postes sejam dedos apontando a direção. Talvez eu esteja louco, eu admito a possibilidade, mas também pode ser que eu tenha descoberto a verdade. Agora toda vez que durmo eu escuto um cafezal, 1000 colheres misturando num silêncio sobrenatural, e uma voz dizendo baixo pra eu parar de investigar, pois isso só me dá mais vontade de continuar. Velhas não são reais, essa é minha conclusão, mesmo que ela tenha destruído minha razão, porque quanto
sem deixar nenhum sinal. Provavelmente eu aceitei um cafezinho.